Olá, investidor. O meu nome é Wagner Caetano. Começamos agora mais um programa Radar. Hoje um pregão histórico, né? Para alguns, nosso alvo foi atingido recentemente quando o mercado buscou no dia 20 80 mil pontos no índice futuro. Esse era o estudo, né? Eu fui parabenizado, mas hoje eu recebi 20 vezes mais e-mails porque o mercado à vista tocou lá. Fico feliz de todas as formas, ajudou muita gente, caminhamos juntos, somos todos traders. Eu não sou mestre, não sou guru, não sou entendido, eu sou um lutador, um trader igual a você que está me ouvindo aí do outro lado. Eu convido a todos que queiram participar da imersão técnica, né, para você se aprofundar na metodologia. Ela é passada de forma completa, não tem imersão 1, imersão 2, é tudo passado durante a imersão e o período de assessoria. As pessoas ficam 2 semanas no grupo e depois têm o direito de permanecerem até que se sintam seguras para caminharem sozinhas, né? Então é isso. Quem quiser fazer a pré-inscrição no dia do lançamento do treinamento, somente a pré-lista poderá se inscrever e eu acredito que preencha todas as vagas. E além do valor com desconto de primeiro lote para pré-lista, né, vai ter um presente exclusivo, que é um curso. Ok? E para a galera que está me ouvindo, que participou, que foi aluno do Análise Técnica, que é o Top Traders 360, pode mandar um e-mail para suporte@toptraders.com.br que tem desconto. Quem quiser ter contato comigo, pessoal, na parte da manhã, eu vou deixar aqui o site da Top Traders na descrição do vídeo. Você coloca seu nome e e-mail, já abrem essas 2 janelas aqui e automaticamente você entra na base. E por fim, se puderem deixar o like, compartilharem o vídeo e participarem da área de comentários, eu fico muito feliz e honrado. Ok? Então, vamos lá aos estudos, começando como de costume pelas criptomoedas, né? Outro dia um aluno me escreveu perguntando o que eu tomo durante o curso. Eu falei, pô, professor, você toma vinho, toma cerveja? E na verdade não bebo nada de álcool, mas também não tenho nada contra quem bebe, eu não tenho essas ideias politicamente corretas. Mas geralmente, pessoal, eu tomo ou água, ou chá gelado, ou Gatorade aqui. Ok? Não é... Poderia ser também um vinho, uma cerveja, mas não é, não. Criptomoedas, um pregão contido. Vamos dar uma olhada aqui nos gráficos, o que eles têm a nos dizer. Eu acho legal falar esse tipo de coisa, que a gente nos aproximamos, né? Como eu falo, somos todos traders. O trader, o professor, ele tem a parte humana também. Eu acho que aproxima do aluno. O aluno acaba quebrando algumas barreiras e é positivo para todos nós. Como eu comentava com um amigo hoje no almoço, a melhor forma de você fixar um aprendizado, de você se tornar um especialista em alguma coisa, é ensinando. Porque para ensinar você tem que aprender, você tem que pesquisar e você tem que estar em alto nível para não passar vergonha. Eu pelo menos me importo com isso, né? Então, pessoal, o Bitcoin, a gente sabe que ele fez uma virada aqui, através de um oco, né? Ou também conhecido como ombro, cabeça, ombro invertido, é um OKI, na verdade. E ele veio exatamente aqui na região do primeiro ombro, rompeu a neckline por volta de 6.800 e foi embora. Fez uma correção no tempo e avançou perto da resistência que nós temos aqui em $8.600. Esse padrão é uma pinça de topo. Eu acho que quando você tem uma escalada dessa natureza, né, o mercado saiu simplesmente, né, o ativo, de $6.000 e ele foi a 8.500, eu venderia pelo menos a metade, porque se continuar disparando, eu tô no barco. Se voltar para corrigir, eu manobro e melhoro o meu médio. Simples assim. Aí o Bitcoin Cash, né? Sempre eu faço os estudos em dólares americanos. O Bitcoin Cash, eu comentava até com vocês que o Bitcoin realmente é aquele que deu realmente a compra, né? O Bitcoin Cash deu para aproveitar alguma coisa. Esse candle de hoje sugere ser uma pinça também ou até um topo duplo, né? Então, eu particularmente, se tivesse uma compra feita aqui embaixo, eu colocaria meu lucro no bolso de forma completa. Seria a minha opinião. No caso do Ripple, nem compra deu, né? Na minha visão pessoal, né, ele daria a compra se ele rompesse aqui a região de 0,52, fazendo naquele momento um W ou fundo duplo. Ou ele dá a impressão que ele vai fazer um fundo triplo, né?
que é o famoso Três Rios também, mas eu não... O Ripple não me empolga muito, assim, sendo bem sincero, mas tem alguma compra aqui, mas nada que seja empolgante. Você fale, nossa, eu vou transferir uma grana para comprar Ripple, por exemplo. Desde o início eu comentei que a compra mesmo ela estava sendo demonstrada no Bitcoin. No caso do Ethereum, o Ether, que é uma das minhas moedas digitais prediletas, vocês sabem disso, né? Nós temos uma linha de tendência, eu acho que essa linha, se o mercado pesar, vai ser testada. Ela está em verde aqui na imagem. Ele está enrolado, está levemente inclinado. Eu, se eu tivesse uma compra, venderia também nesse momento, pelo menos uma parte, 50%, 60%, porque ele não consegue desenvolver um movimento altista. Isso aqui é praticamente um canal de alta, se a gente for ver, mas não é nada. Ontem o Marubozu foi imponente, hoje faz uma correção. Eu venderia uma parte e manteria a outra, acho que seria o mais adequado a fazer aí. E aqui no Brasil, acho que o mercado está empolgado. Hoje eu estava vendo que o Dias Toffoli ignorou um habeas corpus pedido pela defesa do ex-presidente Lula, né? Então, e assim, pessoal, a política, ela vai, como diz a molecada aí, ela vai ser a rouba-cena, né? E vai estar nos holofotes aí, inclusive é natural, né? Todas as vezes que a gente tem eleição para presidente, é extremamente importante, é visto pelo mercado externo, pelo interno, né? A gente que tem negócios aí, vocês sabem, até quem trabalha em iniciativa pública privada, muitas vezes as coisas mudam de forma estrutural, né? Como é comum acontecer. No caso do petróleo, nós temos aqui uma situação de contração. O mercado está entre a média, a gente poderia desenhar até um triângulo aqui. Ou algo parecido com um triângulo, né? Eu até comentei ontem com vocês, meu sentimento, assim, será pegar alguma coisa mais ou menos daqui, talvez faria sentido, assim, né? Então, eu acho que é aquelas teorias da análise gráfica, pessoal. Pegar um livro, aquela coisa crua, vai dizer para você, olha, quando você tem um movimento baixista, aí você tem um triângulo, uma contração, alguma coisa do gênero. Geralmente o mercado vai a favor do movimento prévio, então isso remeteria o petróleo a 64, mas eu acho que se ele romper a média de 21 e essa linha de tendência de baixa de cima, eu acho que a compra vai entrar com volume, com pressão, e eu acho que tenderia a uma valorização, né? No caso do Brent, tem uma cara de compra mais clara, porque você tem aqui topos e fundos ascendentes. Passou batido aqui pelo 7249, que era um ponto de resistência importante. Só que é aquela história, falta combinar com a média, rompê-la e deixar para trás também 7447 aqui. Aí acho que a compra vai pressionar. Aproveitando o TradingView, vamos dar uma olhada aqui no EWZ. Hoje eu falo de uma tarde fria aqui em São Paulo, muito frio. Eu não sou de sentir frio, eu fui para o treino, para quem não sabe, eu treino artes marciais há 30 anos, comecei aos 9. Antigamente eu treinava 2 vezes por dia, agora eu treino 1 vez por dia. 2 filhos, esposa, vida social, então eu vou 1 vez por dia, 18 graus aqui em São Paulo. Mas vou diariamente que eu tô ficando velho, né, pessoal? Senão enferruja mesmo, né? Então vou, treino e gosto, né? E aí volto para trabalhar e às vezes eu tenho que estender um pouco mais à noite, eu fico. Né? O trabalho, de todas as formas, ele me agrada. Seja o trabalho social, seja o treino para manter uma saúde física e mental, o trabalho para trazer um pouco do meu conhecimento aqui para vocês. Então, em movimento, eu fico muito feliz. Né? E até eu recebi alguns pedidos de entrevista hoje, quando o mercado bateu nos 80 mil pontos, eu recusei. Eu não quis me pronunciar porque realmente não quis, rejeitei. E algumas pessoas me perguntaram qual era o meu sentimento, né? Se bem que aquela história, a nossa projeção era o mercado futuro nos 80, bateu na sexta, mas muita gente está considerando o mercado à vista que bateu hoje. E eu falei, olha, eu não tenho um sentimento de vaidade ou um sentimento de arrogância, de petulância. O meu sentimento é um sentimento, sabe, sendo bem sincero, pessoal, é ver o que vai acontecer daqui para frente. Os 80 já bateu, então eu nem
me empolgo, é porque as operações estão fluindo, então meu sentimento é cuidar da carteira, é ver o que a gente faz nas criptomoedas, o que faz se entra alguma coisa no dólar, se faz alguma coisa no índice, pensando já na carteira, uma possível carteira para a emersão de setembro. Então é o meu sentimento, eu fico feliz, porque muita gente deixou de zerar a carteira de forma precoce e deixou de trabalhar na venda, o que é muito importante, porque o mercado ou era 57, 60, 64 mil pontos, né, a projeção agora para o final de julho. No caso do EWZ, nós acertamos também. Era um trabalho mais difícil, o nosso alvo era 36,58. Na melhor das hipóteses, o 37,11, que era o fechamento aqui do gap, mas a gente entendia que ele viria na boca. E tá aí, o mercado foi, né? Eu acho que a galera que opera o EWZ tá feliz. Foi uma operação difícil de segurar pela questão emocional, mas ela foi capitaneada por um arame de fundo, né? Entre os dias 27 e 28. Então é um sinal muito forte, eu até comentei com vocês na época, que é muito difícil assim dar errado. De lá para cá subiu cerca de 20%, ficou contente. Não tem nenhum sinal de venda, mas está em boca de gap, aí vai do manejo de risco de cada um, né? Realizar um pouco do lucro ou IP realmente para a briga e manter a posição integral. Então, utilizamos aí o TradingView. Vamos dar uma olhada no mercado de fora, né? Hoje saiu o balanço do Santander, impulsionou o setor bancário, né? Muito bom. No caso da Bolsa de Xangai, caiu de leve. Índice DAX caiu um pouco mais forte. A Bolsa de Xangai, eu entendo aqui que é uma movimentação corretiva depois de 3 Marobuzus, que é aquele padrão chamado de 3 soldados brancos, que é difícil. Eu vou pegar esse material para curso, inclusive, que é um padrão que quando eu ensino é difícil de encontrar um 3 soldados que seja verdadeiro. Às vezes o pessoal inventa para ensinar, né? Ou desenha, eu gosto de pegar gráficos de situações que ocorreram. E é uma correção dentro de uma movimentação altista, sem alterações na minha visão. E o índice DAX, uma queda. O Trump teve até um tom mais conciliador com a União Europeia, mas aí as bolsas lá caíram, né? Nem sempre a lógica impacta, é aquilo que eu sempre falo, você tem que analisar a floresta e não as árvores tão somente, mas parou na média aqui, fechou um gap, então não vejo grandes mudanças. Tem trabalhado em torno da média já há algum tempo, né? O que eu queria comentar aqui é sobre o fluxo cambial. Lembrando que hoje tem jogo, pessoal, Corinthians e Cruzeiro na Arena. Se Deus quiser, estaremos lá, eu e meu filho. Hoje é dia 25, então por volta de 12h30. Hoje vai ser um jogo duro. Eu vou pela paixão de novo. Eu falo Corinthians 2, Cruzeiro 1. Mas hoje eu acredito muito no Léo Santos, que vai entrar na zaga. Meu filho jogou nas categorias de base, eu conheço o jogador. Ele tem 21 anos, meu filho tem... ou vai fazer 21, meu filho tem 19, vai fazer 20. E vai ser um grande jogo. Vamos colocar a blusa lá e passar frio hoje. No caso do fluxo cambial, sai toda quarta-feira mais próxima próximo do meio-dia e 30, né? O fluxo cambial que a gente tem de informações aqui, ó, em julho, né, ele é positivo em 4,724 bilhões. Então, pô, bacana. Né? Aí o fluxo, isso financeiro, né? O comercial, ele é negativo em 460 milhões. Onde que eu foco aqui geralmente, ó? O fluxo cambial na semana, ó, financeiro é positivo em 938 milhões de dólares, tá? Então, pô, isso é bacana, tem fluxo entrando. E o fluxo comercial é negativo em 497. Então, entrou grana semana passada no canal financeiro, né? E é isso, ó. E no ano ele é positivo em 26,789 bilhões, né? E o total positivo em 441 milhões, mas com destaque para o fluxo cambial do setor financeiro. Então tem realmente... O dinheiro não está entrando assim de forma eufórica, mas ele está entrando aos poucos. O que é legal da gente estudar aqui, pessoal? Nós temos a participação dos estrangeiros no índice futuro, né? Eles estão vendendo? Eles estão. Né? Por exemplo, essa semana iniciaram o período
com 103.739, baixaram para 102 e ontem para 97. Só que ainda é um saldo importante, né? Aí quando você olha o fluxo cambial e você olha, por exemplo, o volume acumulado aqui no mercado de ações, por exemplo, que a gente vai ver, né? Infelizmente não tem o de ontem, ele tem sempre um dia de delay. A gente vê que faz sentido, porque assim, eles estão vendendo o índice? Estão. Só que o saldo ele é positivo, ele está sendo mantido ali de uma forma razoável. Lembrando que em agosto tem vencimento, né, do Q18. Mas eles estão comprando no mercado à vista, né, e tem fluxo cambial, quer dizer, está vindo grana de fora. É uma avalanche? Não, está vindo na boa, né? Então o volume que eles têm operado é um volume bom, não é um volume, nossa, aquela... Mas é um volume bom, então fazendo as contas aqui, eu faço 71.715, né? 288, que é o volume na compra, menos 66.690. Peraí, eu errei aqui, então é 71.715, 288, menos 66.690, 302. Então o saldo deles é positivo em 5.024.986.000 até segunda. Então tem sustentado essa alta aí. Okay? Historicamente eles costumam acertar. Então falando um pouco do... Desculpem aqui. Falando um pouco do... Vou pegar a minha água. Do Ibovespa, né, do mercado à vista... É importante que vocês tenham sempre o cenário e recebam de manhã, porque eu comentava de uma semelhança entre essa movimentação do final de maio, começo de junho, e essa movimentação aqui de julho, né? E parece que faz sentido aí nossa teoria, né? O mercado ele deixou para trás ontem uma possibilidade de topo duplo, né? Quando ele rompeu 78.500, né? Ele rompeu ontem também o 78.890, que foi simplesmente o ponto que gerou aquela tormenta que nós vimos na virada do mês, de maio para junho. E aí ontem ele fechou aqui, né? O pregão do dia 20, a máxima foi 79.490, aí ontem 79.496. Aí um aluno falou, professor, isso daqui não é um topo duplo, não é melhor a gente sair? Eu falei, olha, se ele for rompido, não. Porque aí ele vira suporte, né? Inclusive, eu acho que o 79.690 será rompido. E aí ele vira o primeiro suporte, essa região aqui do 78 e 500, ele fica um suporte secundário. Então o mercado subiu, o volume é bom. Bom, não é um volume absurdo, mas é um bom volume. E aí é ficar esperto aqui no mercado. Aí cada um tem que acompanhar... Putz, pode continuar uma alta frenética, é possível, mas aí já começa a distanciar de média, e tem que cuidar dia a dia, observar os drivers, coisa e tal. No caso do BOVA11, né, esse gap aparentemente é realmente de fuga, foi acompanhado por volume, ele deixou para trás aqui uma resistência importante no 76,70, deixou o 76,96 também, e ele vai ter resistência agora no 77,85, né, e... No 78 aqui também, aqui é uma pequena boca de gap, mas tem cara aqui que vai buscar 79,37, né? Mas quem está no BOVA11 desde a de baixo, pessoal, tem que ver. Eu falava para os alunos outro dia, o teu histórico de operações, você está em recuperação, você está no lucro, se você está alavancado, se você não está, se você vende uma rentabilidade legal ou vende recuperação, então tudo isso daí influencia, né? Não tem uma regra absoluta. Aí, vamos falar do dólar. O dólar, ele fez aqui um padrão de ombro, cabeça, ombro e um triângulo, né? Para quem vendeu, parabéns. Foi realmente uma venda técnica no cruzamento de médias. Ao perder aqui 3.802.500, projetava o teste de 3.720. Ele o fez. Esse pregão aqui de segunda-feira foi somente um pullback para testar este fundo como resistência, a LTA e a média de 5. E ele veio no 3.720, eu até coloquei como um possível alvo para hoje. Onde que ele está agora? Ele tem um outro suporte, que é o 3.688.500, né? Então a gente pode marcar aqui. Agora, vender dólar agora, vale? Eu acho que a venda boa era lá em cima, mas eu não compraria também, sendo sincero, nesses níveis não.
Então o ponto aqui é o 3, não, deixa eu ver. 3691, esse aqui é mais baixo. 3688,500. Então, um possível alvo aqui. Tem venda, até pelo fluxo cambial, né? Tem entrado fluxo de fora, acaba derrubando um pouco o dólar, e é isso aí. Se eu tivesse vendido, eu colocaria uma compra aqui no 6,689, nessa região aqui, ó, para colocar meu lucro no bolso, se eu tivesse vendido nele. Quem vendeu, parabéns. Ah, eu não falei das bolsas americanas, né? Então aqui a gente tem o Dow Jones, nós tínhamos uma expectativa ainda no mês de julho pelo cumprimento dessa simetria em V, que remetia a 25.400, o mercado cumpriu. Agora esse ponto é suporte, tem uma região logo acima, 25, 449, 450 aqui, né? O mercado deve subir e depois ele teria 25.800, né? Então tem a compra dominante, o S&P mais forte, né? A gente já fez até um estudo comparativo de rentabilidade anual. O S&P, correção típica, correção no tempo. Nós não operamos, pessoal, o Dow Jones, nós não operamos o S&P, nós não operamos o índice Nasdaq. Só que o principal intuito do canal, ele é o aprendizado. Então, assim, é importante que você aprenda, circule, guarde o gráfico com padrão para você ter condições de tomar uma decisão, de ter uma guia, né, uma bússola quando você identificá-lo de novo. Lembra que eu falei que aqui tinha um possível ombro, cabeça a ombro, mas que ele deveria ser anulado e impulsionar o S&P? Foi isso, correção no tempo. Marobuzu, mercado comprador. E aí, falando sobre o índice Nasdaq, também ontem eu até comentei que era uma correção dentro de uma pernada de alta, que deveria recuperar, né? E aí o Marobuzu aqui também. Agora, se a gente for ver a rentabilidade realmente no dia aqui das bolsas americanas, é uma inclinação altista, né? E de uma forma pujante, né? 0,91 no S&P, 0,68 no Dow, 1,37 no índice Nasdaq. Então realmente tem a compra dominante por lá. Ok, fala do Seja Bem-vindo à Bolsa. Às vezes o aluno fala que vai fazer imersão, mas ele não tem conhecimento prévio, pessoal. Então, outro dia, a minha dentista perguntou, putz, como é que eu começo na Bolsa, né? Eu falei, olha, tem várias formas. Tem vários portais, você vai em alguns sites, aí abre uma conta numa corretora, tem material. Tem o nosso curso também, que eu acho que pode ajudar. Então, eu acho que é a porta de entrada para a Bolsa de Valores, um primeiro passo. Totalmente gratuito. Isso daqui não é um catado, não, pessoal. É um curso com qualidade digital de som e imagem, qualidade profissional, de edição e tudo, que eu acho que é o primeiro passo. Tem todos os conceitos que você precisa saber. Inclusive, prepara aquela pessoa que é iniciante ou intermediário até para fazer imersão. Ok? Te dá os conceitos básicos, sempre com o meu DNA, porque a gente não oferece, por exemplo, um treinamento padrão, né, de copiar e colar de internet. É tudo com a minha visão sobre cada assunto. Então aqui a gente não tem preguiça de copiar e colar, mandar alguém fazer uma arte, imprimir uma apostila ou fazer um e-book. Aqui a gente trabalha firme, trabalha forte e trabalhamos de verdade. Nenhuma crítica ao mercado. Eu estou falando da gente, não estou falando de ninguém. Estou falando que para o investidor entender e conseguir aplicar tem que ser dessa forma, senão é uma leitura muito superficial e aí ela não é profunda, o investidor não aprende de fato. Ok? Então, falar do índice futuro, depois a gente faz os destaques, destaques do dia, pedidos do YouTube e os ativos fixos. No caso do índice, é importante que ele deixou essa região para trás, né? 78.890, depois ele deixou 79.685, isso hoje, né? Venceu a máxima de ontem, 79.790, e também venceu a máxima da semana passada, a 80.335. Então, este topo, a máxima de ontem, a máxima da semana passada, que outrora eram resistência, até hoje de manhã, passam a ser suportes. E a mínima de hoje foi montada sobre a média de 21.
Desde que o mercado se mantenha de fato acima de 80,335, ele tem objetivo para daqui uns 3, 4 pregões aí no 81,650. Talvez 2, 3 pregões, né? Então eu até tinha comentado ontem aqui no gráfico de 60 minutos que o mercado tinha vindo numa linha de tendência de alta, que ele respeitou a retração de 50% de Fibonacci, que esses movimentos de contração geralmente eles seguem o movimento anterior, no caso seria probabilidade maior de alta, tal, então está materializado aí. Ok? Falar de destaques hoje, né? Falar de Eletrobras, subindo 4,51. Putz, falar de Pão de Açúcar, né? Saíram os números aí, subindo 7,40. Então, a Via Varejo, que a gente comentou ontem, que ia voar, ó, subindo bem. Então, LET 6 e Pão de Açúcar. Então, vamos lá. LET 6, essa conversa da privatização, pessoal, só que a ação tem uma conjuntura altista, né? Eu comentava com vocês aqui que isso daqui é um fundo topo-fundo. Um segundo fundo montado sobre a média de 21. O pessoal que é ingênuo estopa, porque perde aqui a LTB. E está fazendo um pivô de alta exatamente hoje, né? Que é no rompimento de 19,20, tem o 19,33, que é um topo aqui de janeiro. Então tem um caminho altista pela frente, pelo que indica o gráfico diário para a gente. Aí tem PK4. PK, assim como Carrefour, são ações complexas, exigem muita paciência. Mas assim, a leitura que a gente tem para PK é que ela deve estar fazendo um movimento de contração para romper essa região aqui e ir embora. Não é o meu estilo operacional de pegar ações assim em rompimentos, mas se você olhar pelo semanal, nós temos aqui um ombro, cabeça, ombro invertido, e a neckline foi praticamente rompida. A neckline está em torno aqui de 80, 81, né? Então tem, porra, pessoal, mas tem um ponto aqui que é 82 e 42. Ok, seria o ponto máximo. Poderia pensar no ativo a 100, de repente, dentro de alguns meses, né? Então, não é meu estilo, mas entre a compra e a venda, se eu fosse obrigado a definir alguma coisa, eu compraria. Ok? De repente, meu gestor de um banco suíço falou: Wagner, você tem que definir, é compra ou venda em Pão de Açúcar? Eu compraria. Hoje nós faremos de pedidos do YouTube Card 3, Detex, Rapt 4, CCRO e Odontoprev. Então, Card 3 aí na tela. Então, a CCU do Card System, eu participei do IPO dessa empresa. Foi há muito tempo, ó. Sempre foi uma ação enrolada. Ó, foi em 2005. 2006, ó. Sempre foi um ativo complicado de operar, nunca foi fácil. Ela faz, por exemplo, ação saiu de começo do ano de 12,50 foi a 6. É aquela história, pessoal. Eu sei que muita gente estuda os fundamentos, me parece que os fundamentos são bons. Ela tem uma liquidez reduzida, mas assim, aquela velha história. Uma coisa é comprar a 12,50, uma coisa é comprar a 6 ou a 7,64, como está agora. Quando ela rompeu aqui o 7,49, ela fez um pivô de alta e esse movimento parece um movimento de pullback para dar continuidade ao movimento com pressão compradora. Aí tem Detex, aqui na tela também. Detex 3, que é a Duratex, é mais um ativo complexo, mais menos que CSU. Eu acho que ativos como a Detex, você tem várias formas de trabalhar. Você poderia ter interpretado isso daqui como um ombro, cabeça, ombro invertido. Segundo ombro um pouco mais baixo, feito aqui no dia 26, comprado aqui. Quem gosta de comprar rompimento falso no 8,52, tá em momento de comprar ainda? Pessoal, a ação, ela outro dia estava 7,77, agora está 10,30. A tendência é de alta, né? Subiu 32%. Só que você tem que entender que você pode comprar, ela realmente pode disparar, vir até aqui nos 12, alguma coisa do gênero, mas você pode ver a ação virar 9,50, mesmo porque tem um gap aqui, ó, entre os dias 19 e o dia 20. Então, de repente, compra uma parte, um terço e deixa o restante. Se disparar, você não está de fora, né? Se ela recuar, você consegue fazer médio. Ela pode recuar até para uns 9,50, até na região aqui de
9,30 para fazer um ombro cabeça ombro invertido bem desenhado. É uma hipótese. O gráfico indica essa possibilidade, né? Aí tem a RAPT. RAPT 4 aqui na tela. A mesma coisa, uma situação parecida, né? Ela rompeu um pivô aqui a 6,22, poderia ter comprado aqui quando ela veio de baixo para cima e deixou os R$6 para trás, rompimento falso. É aquela história, quem compra agora pega a ação em tendência, mas pode ver a ação facilmente descer na média, na região de 6,60, 6,70 aqui. Então poderia, por exemplo, pensar numa exposição parcial, não fica de fora, e ao mesmo tempo, se cair, você tem margem de manobra, né? Aí tem CCRO3, um ativo custoso, como diz no interior, tem um triângulo rompido, está fazendo uma correção até a média de 5, tem um topo aqui também no 10,98, tem um topo no 10,95. Então é isso, eu acho que é uma situação, é uma operação de risco, mas que de uma ação bem descontada, que geralmente segue o fluxo. Aí tem o ODPV3, eu acho uma ação complicada de operar, aquela que eu olho, nunca operei. Ela fez um movimento e cumpriu, ó, isso daqui é coisa para livro, né? Para quem dá aula, por exemplo, eu sei que tem muita gente que é professora aí que me assiste também, é assessor de investimentos, é gestor e tal. Isso daqui é um ombro, cabeça, ombro invertido de livro. Né? Eu acho que a compra boa foi nesse dia aqui, no dia 19. É o dia que dá medo de comprar, quando ela fez o engolfo. Né? Acho que a compra ótima foi aqui. Então, para quem já está no trade, eu acho que vale a pena continuar. Quem não está, eu acho que ela pode vir nos 14. Aqui nos 14 eu acho que seria uma compra interessante, que ela poderia fazer um outro ombro, cabeça, ombro invertido maior. Essa figura aqui é aquele ombro, cabeça, ombro invertido que eu brinco que é o foguete de alta, porque tem alvo, ó. O alvo aqui era no 14,90 e ela buscou. Né? Então essa aqui é a leitura. Aí falar um pouco de Petro Vale Bancos para a gente finalizar. A Petrobras, ela deve atingir o nosso objetivo ainda em julho, que é 21,27, ou R$21, como prefiram, e ela tem uma resistência intermediária que eu marquei ontem, que é 19,97, eu acho que vai ser rompida semana que vem, joga a ação aqui. Ok? Ou até na sexta, de repente. No caso da Vale, uma alta de 0,99, o minério subiu de leve, os metais também. Ela tem esse gap, é uma inclinação mais altista, mas eu não compraria. Eu acho uma ação enigmática. De repente tem uma dor de barriga aí no mercado de metais, ela fecha a gap aqui em 50 facilmente. Né? Porque está aqui o topo anterior, a média. Só que os pregões de ontem e hoje têm volume, e ela fechou acima de 51,67, então favorece a balança para o lado da compra, mesmo porque ela teve o seu rating elevado para investment grade pela Moody's, né? Então, falando dos bancos, hoje os bancos capitanearam a alta, nada de novidade, pessoal, a gente entende que isso daqui é um gap de alta. Poderíamos pensar no Banco do Brasil lá para o começo de agosto em 37? É possível, mas tem que tomar cuidado, ele já vem de uma alta desde os 24, mas é o que remete aqui. É uma hipótese sim, mesmo que ocorram correções no meio do caminho. O volume de Bradesco hoje chama muito atenção, deixa para trás o topo anterior em 31,19, veio aqui, tem várias resistências pequenas no caminho, a gente pode pensar talvez na ação a 33,50 no começo de agosto, e o volume muito forte, demonstrando que esses 2,60 na ponta compradora foram de investidores que estavam convictos ali daquilo que estavam fazendo. Destaque para a YouTube, o volume não foi tão forte, mas o candle é um marobuzu, mostrando que essa nossa correção vista nos últimos dois pregões foi uma correção no preço, não, foi uma correção no tempo, aquela mais leve, não fechou o gap, que fechava 45, mas tocou aqui 45,14, bateu em 45,12 e agora tem caminho livre talvez a 48, aqui talvez até 49 na semana que vem, ok?
Então, pessoal, é isso aí. Eu vou deixar o link do Seja Bem-vindo à Bolsa, da imersão técnica também, o pessoal quiser fazer a reserva, garantindo condições exclusivas de preço, presentes e coisa e tal. Vou deixar o link também para que vocês assinem o Informe Cenário e, se possível, se inscrevam no canal, deixem o like aí e compartilhem o nosso estudo. Estou vendo aqui que atingimos 6.000 inscritos, amanhã faremos então 10 estudos dos pedidos do YouTube. Saúde e paz a todos, é um prazer estar com vocês, aprendemos juntos e seguimos firmes aí no desafio diário da renda variável. Valeu!